Primeira coisa que eu queria explicar para os irmãos: a escolha do livro. Nós vamos estudar o livro de Malaquias, estamos estudando o livro de Malaquias, e eu queria contar para os irmãos como foi o processo de escolha do livro de Malaquias. Por quê? Porque o livro de Malaquias, meus irmãos, é um livro com uma mensagem muito dura. É um livro com uma mensagem muito pesada. Inclusive, a palavra inicial do livro começa assim: sentença ou peso da palavra do Senhor contra Israel. Então, é uma palavra duríssima. E esse processo de escolha do livro do profeta Malaquias, eu gostaria que os irmãos soubessem. Não fomos nós que escolhemos esse livro para poder expor. Sendo muito sincero. Em janeiro desse ano, eu recebi um convite da primeira Igreja Batista do Coração de Rio Doce, Pibicorde, para expor agora em outubro, ainda vai acontecer, o livro de Malaquias, numa conferência chamada Ponto Central. Vai acontecer entre os dias 7 e 9 de outubro. E eles escolheram para expor o livro do profeta Malaquias. Quando eu olhei para o livro, eu já conhecia, disse misericórdia. Porque é um livro muito pesado, irmãos. Então, quando eu estava nesse processo de pesquisa, em janeiro eu recebi, em maio eu comecei esse processo de pesquisa do livro de Malaquias. É um processo, irmãos, quando a gente se propõe a estudar um livro inteiro da Bíblia a fundo, é um processo que leva muito tempo, é um processo árduo. Então, no meio desse processo, os irmãos daqui da Betânia, né, dos alicerçados, pedem para eu expor um livro da Bíblia. Então eu digo: olha, eu estou estudando Malaquias, mas é um livro muito pesado. E aí nós, tanto eu como os líderes dos jovens, decidiram orar para entender se essa era a vontade de Deus, trazer para a igreja uma mensagem tão pesada. Nós oramos e entendemos que sim. Então eu vou dizer aos irmãos o seguinte: eu estou nervoso aqui com a mensagem de hoje. Sabe por quê, irmãos? Primeira coisa, a mensagem de hoje é a sentença de Deus contra os sacerdotes. Eu sou pastor. Então essa mensagem, antes de falar aos irmãos, fala para mim. É um texto que, se eu não tivesse expondo assim, sistematicamente, eu nunca escolheria para pregar na igreja. Sabe aquele texto que você... Dificilmente os irmãos ouviram esse texto sendo pregado durante toda a vida. É um texto que pregador nenhum escolhe. Minha situação se torna mais difícil porque eu não sou pastor dessa igreja. O pastor dessa igreja é meu querido pastor Laércio. E é uma mensagem muito forte para nós, que somos pastores. Mas também é uma mensagem muito forte para nós que somos pais. Porque todo pai, todo chefe de família, todo homem é o sacerdote da sua casa. E se a mensagem foi proclamada para os sacerdotes, se essa sentença é contra os sacerdotes, todo homem se encaixa nisso. Então não é uma mensagem confortadora e feliz para dar no Dia dos Pais. Mas também eu sei do seguinte, que todo crente também é um sacerdote. Então essa mensagem também é para todo crente. Então eu posso dizer aos irmãos que eu fui fortemente confrontado por essa palavra e minha oração é que toda a igreja também seja confrontada fortemente por essa palavra. Que antes de vocês olharem para mim e para o pastor Laércio, que somos pastores, vocês também possam olhar para vocês mesmos, como vocês, homens, estão conduzindo a casa de vocês, e como vocês, irmãos, cada crente é um sacerdote. Sacerdócio universal de cada crente. Cristo nos fez sacerdotes reais. Então todo crente ele desfruta da presença de Deus, mas também ele está comissionado a proclamar o reino de Deus, a estender o ensino da palavra de Deus a todas as pessoas, o ir e fazer discípulos. Então essa mensagem também é para você, ok? Outra questão também é o tempo, meus irmãos. É um texto muito longo, nós temos aproximadamente 9h30
Então, se eu passar um pouquinho do horário, não se chateiem comigo. Realmente estamos diante de um texto longo. Para expor um livro todo, precisamos de um certo tempo. Então, eu vou correr aqui, vou fazer o que eu posso, mas se passar um pouquinho, não se magoe comigo, não é deselegância, tá bom? Então, vamos lá, abram suas Bíblias no livro do profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Vamos continuar de onde paramos. Paramos no capítulo 1, versículo 5, agora vamos para o 1, verso 6, e vamos ler até o capítulo 2, versículo 9, ok? Eu vou falar algumas referências de texto bíblico ao longo da mensagem. Não se preocupe em abrir na sua Bíblia, vai ser projetado aqui. Eu passei alguns versículos de antemão para o Tarcísio, para que ele pudesse projetar aqui, para que os irmãos, para que seja mais dinâmico, para a gente ganhar tempo, ok? Então vamos lá, Malaquias capítulo 1, verso 6, vamos ler até o 2:9. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimente oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês ainda dizem, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor dos Exércitos. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se vocês, se não ouvirem, não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já amaldiçoei, porque vocês não se importam com a honra devida do meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. E foi isso que eu lhe dei,
para que me temesse. E de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou nos seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, a sua boca devem buscar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio de sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a minha aliança, a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu os fiz desprezíveis, indignos, diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Vamos orar? Pai Santo, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu chamado a todos nós para voltarmos a ti, para voltarmos à tua palavra, para de todo o coração te louvar, não da forma que queremos, mas da forma como o Senhor exige na tua palavra. Aplica a tua palavra ao nosso coração. Eu não tenho condições humanas de fazer isso, mas que o teu Espírito nos convença do pecado, do juízo, da justiça, que teu Espírito nos guie em toda a verdade, que o Senhor sonde-nos, que o Senhor conheça o nosso coração e veja se há em nós algum caminho mau, Senhor. Guia-nos pelo caminho eterno, em nome de Jesus, endireita as nossas veredas, em nome de Jesus, amém. Irmãos, de Bíblia aberta, nós vamos trabalhar o texto por partes. Então vamos do versículo 6 ao versículo 8, procurando entender o que essa parte diz. A gente entende que o Senhor tem sido desprezado por aqueles que o servem, sem zelo de prestar o serviço de acordo com a sua palavra. É disso que o texto está trazendo aqui. Do verso 6 ao verso 8, Deus está dizendo: eu estou sendo desprezado porque vocês no culto, vocês estão fazendo do jeito que vocês querem, não fazendo conforme a minha palavra. Não adianta, irmãos, a gente cultuar Deus do nosso jeito. Deus não vai aceitar. O culto a Deus é do jeito de Deus, conforme Ele escreveu na sua palavra. E nós vemos isso logo no começo das Escrituras. Caim e Abel, os dois compareceram ao Senhor para oferecer ao Senhor um sacrifício. Os dois compareceram ao Senhor para prestar um culto. Irmãos, Caim também prestou um culto ao Senhor. Só que o culto de Caim foi reprovado. Ele não fez de todo o coração, ele não deu as primícias. Irmãos, Deus não aceita resto. Deus não aceita resto. Queridos, é isso que o texto está tratando aqui. Observe comigo. Versículo 6. Trata de honra e respeito. Toda vez que a gente inventa algo no culto que não está de acordo com a palavra de Deus, estamos desonrando o Senhor e estamos faltando com respeito com o Senhor. Observe bem, o filho honra o pai, o servo respeita o Senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Então, a liderança do povo que se corrompeu, e Deus está dizendo: vocês estão me desonrando, vocês estão me desrespeitando. E aí o versículo 6 segue, os sacerdotes retrucando, se opondo, dizendo o seguinte: mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Então o Senhor está falando aqui claramente aos sacerdotes, e os sacerdotes estão dizendo assim: não, como é que a gente está desonrando o nome de Deus? Não é a gente que faz isso.
E a gente tem uma tendência humana de ouvir a palavra do Senhor e dizer: não, essa palavra não é para mim. Então, em nome de Jesus, Deus trouxe você aqui, é para você. Receba essa palavra. Entenda que Deus está falando conosco. Apesar de não ter escolhido o livro, apesar de todas as intempéries, eu tenho certeza que foi o Senhor que reservou esse momento aqui. Irmãos, continuando, versículo 7. Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Então, irmãos, para a gente entender esse versículo aqui, vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar, a gente precisa entender um pouquinho da lei que regia os sacerdotes, ok? Então, a gente vai dar um pulo aqui, não precisa olhar na sua Bíblia, vai ser projetado. Levítico 24, 5 a 8. O pão que era feito não podia ser qualquer pão. Era um pão especial, feito do jeito de Deus. Então, assim, o culto ao Senhor sempre foi do jeito que Deus descreve na sua palavra. Se não for daquele jeito, Ele não aceita. Então, Levítico 24, 5 a 8 diz o seguinte: pegue também a melhor farinha e dela faça 12 pães, cada um deles com 2 quilos, e coloquem-no em fileiras, por aí vai. Então, meus irmãos, havia uma regra de como fazer o pão para, no tempo do templo, da antiga aliança, de como cultuar o Senhor. E os sacerdotes estavam oferecendo da melhor farinha? Não. Estava fazendo do jeito como o Senhor mandou? Não. Eles estavam oferecendo pão imundo. Gente, é muito sério isso. Quando Deus diz na sua palavra que nós devemos cultuá-lo de uma forma, e nós inventamos forma, mas eu acho que assim é melhor, de fazer no culto, será que esse culto é aceitável ao Senhor? Trazendo uma perspectiva de nova aliança, a gente entende que o culto bíblico, a teologia bíblica de culto, ela tem alguns elementos: oração, palavra, louvor, leitura da palavra, pregação da palavra, ofertório, batismo e ceia. Toda vez que a gente inventa algo para botar no culto, toda vez que o homem coloca algo humano no culto, ou pensa assim: eu tenho um jeito melhor para fazer, o homem que é glorificado e não Deus. Precisamos oferecer o culto a Deus do jeito que Ele prescreveu. Não temos um jeito melhor do que a Escritura. Irmãos, seguindo, isso vai se repetir muitas vezes nessa parte que a gente está vendo. Olha o versículo 7, olha o versículo 8, o que é que diz? Quando vocês oferecem um sacrifício, um animal cego, será que não está errado? Então, no templo havia sacrifício de animais, só que o animal, lá de Deuteronômio fala, o animal a ser sacrificado, ele precisava ser um animal totalmente perfeito. E os sacerdotes estavam oferecendo como cego. Seguindo, e quando vocês trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? É aquele cordeirinho que era sacrificado sobre o altar do templo de Jerusalém. Aquele cordeirinho precisava ser perfeito, porque ele apontava para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro perfeito. Aquele pão precisava ser o melhor pão, da melhor farinha, feito daquele jeito específico, porque apontava para o pão da vida. Vocês lembram? No Evangelho de João, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desce do céu. Só que os sacerdotes estavam oferecendo animais cegos, coxos,
E aí o versículo 8 termina com uma questão crucial para a gente hoje, de aplicação. Olha o que vai dizer. Ora, experimente oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará? Ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, Deus está confrontando os sacerdotes, dizendo o seguinte: quando você se apresenta a uma autoridade e leva um presente, você leva um presente de todo jeito? Por que vocês estão fazendo isso comigo? Porque vocês preferem dar mais honra aos homens do que a mim. Gente, é duro para mim dizer isso. E eu não falo do contexto apenas Batista Betânia, me entenda. Mas nos nossos cultos, e olha que eu já andei em muita igreja, principalmente, assim, basicamente, assim, eu rodei quase o estado todo. Eu trabalhei na Jubap, então assim, eu era executivo da Jubap, então vivia andando por essas igrejas batistas a serviço da convenção, a serviço da Jubap. E aí eu posso dizer com muito pesar, precisamos voltar ao Evangelho, porque o que tem nos cultos de nossa igreja, honra aos homens, não é brincadeira. Inclusive com boa intenção. Acho que boa intenção não é suficiente. Hora de culto não é tempo para dar honra a homem nenhum, nem mesmo aos pastores. Culto a Deus, a honra é para Ele. Irmãos, o problema é que esse povo tem preferido dar honra a homens do que ao Senhor. Quando nós fazemos do culto como achamos que deveria fazer, e não segundo a palavra do Senhor, estamos buscando honra para os homens. E isso é muito sério. Irmãos, isso é muito sério. Queria trazer para vocês um exemplo bíblico de como isso é sério. E como a gente precisa desesperadamente se arrepender disso. Irmãos, olhem aí, Levítico, nosso querido Tarcísio vai botar para a gente ler. Levítico, capítulo 6, versículo 8 e 9. Olha o que diz, meus irmãos, observem comigo aqui. O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão, o primeiro sacerdote, ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. Então olha para cá, olha aqui para mim, e presta atenção no que é que Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo a Moisés, isso no começo, quando Deus foi instituir os sacerdotes. Presta atenção, Moisés, vem cá. Diz a Arão, que é o primeiro sacerdote, e os filhos dele, que são os sacerdotes, os sacerdotes é de ordem arônica, né? Então são os descendentes de Arão. Diga a Arão e aos filhos dele que mantenham o fogo do meu altar aceso. O que é que vocês vão fazer? Manter o fogo do altar aceso. Só isso. Dia e noite, não pode apagar. Tem que estar lá aceso. Observa comigo capítulo 9 agora. Capítulo 9... versículo 24. Olha o que é que diz. E eis que, saindo fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Imagina a cena. A glória do Senhor desceu sobre o acampamento de Israel. Estou saindo aqui do foco da câmera. A glória do Senhor desceu sobre o acampamento de Israel. E o que é que o texto diz? O fogo do Senhor consumiu o altar, o holocausto. O que é que os sacerdotes precisavam fazer? Vocês lembram disso?
O quê? Não entendi. Manter acesa, não deixar apagar. O fogo que veio de quem? Do Senhor. Versículo seguinte. Olha o que é que diz. Capítulo 10, versículo 1. Põe aí, por favor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram fogo. Eles acenderam fogo. O fogo era um fogo que tinha saído de Deus, era um fogo santo. Mas eles tiveram uma grande ideia: a gente pode adorar a Deus do jeito que a gente acha que deve. Acenderam, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que eles não lhes havia ordenado. Isso no culto, meus irmãos. Versículo seguinte. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. Misericórdia, irmãos. O culto ao Senhor é algo muito sério. Precisamos ser fiéis. Precisamos, e aí essa palavra ela é especificamente para a liderança dessa igreja e para quem talvez nos assistir posteriormente. Você é líder da igreja. Bem, busque na palavra como é um culto bíblico e faça como diz o Senhor. Porque a igreja corre perigo quando oferece ao Senhor um culto que não está conforme a sua palavra, cheio de invenções humanas. Um culto antropocêntrico, onde o homem é o centro. Precisamos pedir a Deus misericórdia, botar a face no chão e nos voltar para a palavra dele. Todo o restante desse capítulo vai trabalhar isso. Vocês não estão fazendo conforme a minha palavra. Vocês estão me desonrando. Vocês estão fazendo no culto o que vocês querem. Adoração a Deus é do jeito que Deus instituiu. Ponto. Nada mais, também nada menos. Seguindo, meus irmãos, vamos aqui para o verso 9 e 10. Deus convida a esses sacerdotes para suplicarem por graça. Deus faz assim, versículo 9: e agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos: quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês. Meus queridos, olha o que Deus está dizendo aqui. Parem tudo. Supliquem a Deus graça, peçam a Deus misericórdia. A gente falou aqui no começo do sacerdócio universal de cada crente. Cada crente tem livre acesso a Deus em Jesus Cristo. Desfrute da presença de Deus. Pregue o Evangelho. Falamos aqui da responsabilidade de nós homens, chefes de família, de ensinar na nossa casa a palavra de Deus. Deus espera isso de nós. Deus nos convocou para isso. Para assim como Cristo apresentará a sua igreja perfeita, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Assim mesmo, Deus quer que os homens trabalhem, se empenhem no ensino de suas casas, a fim de santificarem as suas esposas e os seus filhos. Temos agido assim? Se não, bote a face no pó, meu irmão. Peça a Deus misericórdia. E suplique a Deus. Agora mude, porque é o que Deus está dizendo aqui. Clamem por graça. Agora, como é que o Senhor vai aceitar vocês se vocês continuarem oferecendo o mesmo sacrifício? Cultuando a Deus sem ser de acordo com a sua palavra. Como?
Irmãos, o Senhor, Ele diz assim, quem dera houvesse alguém de coragem que fechasse a porta do templo para que não tivesse nem culto, porque ter culto assim é melhor não ter. É muito forte, meus irmãos. Seguindo para o horário aqui que está bem avançado. Do verso 11 ao verso 13, Deus faz um contraste. Ele vai dizer, grande é o Senhor entre as nações, mas vocês estão profanando o meu nome. Do verso 1 ao verso 13, o Senhor ele vai dizer, olha, meu nome é grande entre as nações. Meu nome é reconhecido entre as nações. E lembra que isso é um texto profético. Aponta para a igreja que viria por meio de Cristo. Né? Nós, os gentios, os não-judeus, que engrandecemos e adoramos ao nome do Senhor. Deus está dizendo, olha, vocês são Israel. O povo que eu confiei a aliança, as promessas, os patriarcas. Mas entre vocês meu nome está sendo profanado. Mas entre os gentios, o nome do Senhor será exaltado. Deus está trazendo um contraste. E ele, versículo 12, ele vai dizer o seguinte, mas vocês estão profanando o meu nome. Quando pensam, Deus está falando ao sacerdote, dizendo o seguinte, olha, vocês têm pensado o seguinte, que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre o altar pode ser desprezada. E vocês não só pensam isso, como vocês dizem, que canseira, e ainda torcem o nariz. Você já trabalhou, já viu alguém, ou já talvez teve esse comportamento? Um funcionário de alguma empresa, ou você conhece, que a pessoa vai trabalhar assim, reclamando. Rapaz, eu não aguento mais esse lugar. Que canseira trabalhar aqui nesse lugar. Eu não suporto isso. Todo dia a mesma coisa, todo dia... Pronto. Era esse espírito, era esse coração. Era isso que estava no coração dos sacerdotes. Tratando o sagrado, a obra de Deus, a casa de Deus, as coisas de Deus, dessa maneira. Fazendo só para cumprir tabela. Só por média. Só para fazer a média. Só visando, talvez não, o seu sustento, né? Porque os sacerdotes tiravam o sustento do templo. Mas o coração deles estava longe. Será que nós temos que ter essa postura para ouvir a palavra de Deus? Talvez quando o pregador, talvez um jovem feito eu, fala um pouquinho a mais, será que você fica assim? Irmãos, como é que está o seu coração diante da palavra de Deus? Como é que está o seu coração diante das coisas de Deus? Como é que está a sua paixão, seu amor pela causa do Evangelho? Por adorar o Senhor. Lembrando que devemos fazer isso para a glória dEle. Muitas vezes usamos o ministério como plataforma de autopromoção. Damos a esmola selfie, damos a esmola aqui e batemos um selfie, damos um panfleto de evangelismo e selfie. Os fariseus lá atrás já faziam isso. Quando o coração está longe de Deus, mas as obras continuam sendo feitas. É isso que Deus está falando aqui com os sacerdotes. Eu conheço o coração de vocês. Vocês podem estar fazendo aí todo dia aí o culto, mas eu sei o que vocês estão falando, sei o que está no coração de vocês, e sei até a expressão do rosto de vocês, torcendo o nariz, como se pudesse me desprezar. Irmãos, isso é muito sério. Precisamos voltar ao Senhor de todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso ser. Seguindo, meus amados irmãos, versículo 14. O Senhor se volta ao povo. O Senhor se volta ao povo, porque os sacerdotes, eles deviam orientar o povo para não oferecer
um animal impuro, mas eles não faziam isso. Certamente os sacerdotes estavam de olho na gordura desses animais, porque os sacerdotes também comiam do que eram sacrificado. E agora o Senhor se volta ao povo, versículo 14. E eu disse aos irmãos no começo, é muito duro. Se volta com a palavra de maldição. Gente, é bom pregar o amor de Deus. É maravilhoso, mas pregar isso é duro demais. Olha o que ele vai dizer, verso 14. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu, Senhor, sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. Meu nome é temível, terrível entre as nações. Meus irmãos, Deus não aceita o nosso resto. Lembra da viuvinha pobre? A ofertinha da viuvinha? Deu a única moedinha que tinha, as moedinhas que tinha, ó. O Senhor Jesus diz, olha, essa oferta dela aqui, ó, foi aceita. Maior do que a oferta de todos esses ricos que dão só o que sobra. Então não é quanto a gente dá, é como a gente dá. É o nosso melhor, é ao Senhor, que entregou a gente o melhor. Ele mesmo sobre o madeiro. Mais na frente Malaquias vai falar sobre dízimo, viu? Adorar a Deus também é com os nossos bens. Muitas vezes falamos assim, vamos dar o dízimo, mas primeiro dê o coração. É verdade, primeiro o coração, mas o dízimo reflete o coração. Ok? Seguindo, meus irmãos, capítulo 2 já, estamos correndo aqui. Capítulo 2, verso do 1 ao 4, Deus adverte os sacerdotes para que eles deem a honra devida ao nome dele. É uma advertência. Irmãos, o livro começa falando da sentença de Deus contra Israel, mas falando, foi o que falamos na semana passada, no domingo passado, do amor de Deus pelo seu povo. Eu amei a Israel. E Deus ama o povo. Deus nos ama, por isso Deus deixou a sua palavra para nos advertir, para que a gente volte para Ele, para que a gente não pereça no juízo final. O livro de Malaquias termina falando do juízo final, do castigo eterno dos ímpios. E Deus escreve para que o seu povo participe com Ele da sua santidade. Dizemos que cremos em Deus, mas vivemos como se Ele não existisse. Ofertamos a Deus o que nos sobra, e não as primícias do nosso rebanho, da nossa renda, da nossa casa, da nossa vida. Acordamos para servir no nosso trabalho de segunda a sábado, muitas vezes. E no domingo inventamos desculpa de dizer, todo dia eu acordo cedo, logo hoje não, hoje eu vou dormir. E coisas do tipo. Preferimos dar honra aos homens, preferimos correr atrás dos nossos interesses, do que adorar o nosso Salvador, do que agradar aquele que dizemos ser a razão da nossa vida. Irmãos, esse texto é muito confrontador. E esse texto, Deus, através dessa porção da Escritura, deseja nos levar de volta para Ele, em arrependimento, confissão, e a entender, Ele é um Deus vivo. Me leve a sério, ande comigo, dê honra ao meu nome, me adore como eu desejo ser adorado, não como você quer. Irmãos, seguindo para o fim. Essa parte aqui talvez seja uma das mais importantes, do verso 5 ao verso 9. Deus fala o modelo que Ele quer de sacerdote.
Ele vai dizer o modelo que ele quer, porque os pecados ele já apontou. Ele já confrontou o povo, os sacerdotes, quanto aos seus pecados. E agora ele vai trazer o modelo dele de sacerdote. Então se lembre, todos nós, Cristo nos fez sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. Todo crente é um sacerdote. Todo pai é para ser um mestre da palavra na sua casa. Nós, pastores, temos a incumbência de ensinar a palavra de Deus ao seu povo. Então esse é o modelo para toda igreja, começando da sua liderança. Diz o seguinte, versículo 5. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Está falando da aliança dos levitas. E foi isso que eu lhes dei, para que me temesse. E de fato, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Então assim, meus irmãos, capítulo 2, verso 5. Primeira coisa que um crente, um sacerdote, um pastor, um pai deve fazer: temer a Deus. Temer ao Senhor. Muitas vezes a gente maquia algumas coisas, de dizer assim: não, mas temer não é ter medo. E é verdade, temer não é ter medo. Existe aquele medo que Adão teve, que afastou ele de Deus, né? Quando Adão pecou, Deus veio na viração do dia, Adão teve medo, se escondeu. Sim, é verdade. 1 João diz que o amor lança fora todo medo, porque o medo pressupõe castigo. Sim, é verdade. Mas nós não podemos esquecer uma coisa, gente, que Deus é Deus. E que Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29, olha o que é que diz. Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Está falando de serviço a Deus, de modo agradável. A quem? A Deus. Com reverência e temor. Isso é Novo Testamento, viu? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele é o meu Pai. Ele é o meu Salvador. Ele entregou a vida dele na cruz para me salvar. Mas ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele tem em sua mão a chave da morte e do inferno. E eu não devo temer ao homem que pode matar o corpo, mas sim eu devo temer a Deus, que é poderoso para jogar a alma de qualquer pessoa no inferno. Temer a Deus, gente, é ter esse amor respeitoso, reverente por Deus, entendendo quem Deus é. Deus é santo. Entendendo o que Deus fez. Ele é um Pai amoroso que entregou seu Filho para nos salvar e também nos fez seus filhos. E que em suas mãos estamos seguros. Isso é maravilhoso. Isso nos faz ter segurança no seu amor, de saber que nada pode nos separar do seu amor. Mas também me coloca de joelho em adoração, em contrição, em reconhecimento de que eu não sou nada e que Ele é. E por isso eu devo submeter minha vida e coração plenamente ao Senhor. Seguindo, meus irmãos, a verdadeira instrução, versículo 6, capítulo 2, verso 6. A verdadeira instrução esteve na sua boca. Então, se um sacerdote é alguém que teme a Deus,
A instrução, a palavra dele precisa estar na sua boca, nos nossos lábios. Todo crente precisa ser um estudioso da Escritura. Todo crente precisa conhecer a palavra para saber dar razão da fé e para vencer o maligno. Jesus venceu a tentação no deserto como? Assim está escrito, assim está escrito, assim está escrito. Como é que um crente vence tentação sem palavra? Como é que um crente prega sem palavra? E por isso que inventam umas coisas loucas. Como, por exemplo, eu vou fazer evangelismo. Aí sai dizendo assim, um abraço grátis. Isso não é evangelismo. Evangelismo é o convite a arrepender-se. Está em toda a Bíblia. Inclusive Jesus e os apóstolos. Arrependam-se, crede no Evangelho. Nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Um verdadeiro crente, um verdadeiro sacerdote, um verdadeiro pastor, um verdadeiro líder não pode compactuar com a injustiça. A boca fala do que o coração está cheio. A injustiça não pode estar nos nossos lábios. Olha que lindo, gente. Ele andou comigo em paz e retidão. Modelo que Deus quer de sacerdócio, andar com Deus. Não basta apenas conhecer, de ouvir falar. Não basta apenas falar bonito. Não basta apenas ser uma pessoa boa praça. Tem que andar com Deus. Conhecê-lo não só de ouvir falar, mas de com Ele andar. Por fim, afastou muitos da iniquidade. Tem um compromisso com a verdade, de andar com Deus e de dizer, olha, venha para o caminho do Senhor, de conduzir pessoas à verdade de Deus. Só que muitas vezes, irmãos, somos tentados a nos calar diante da iniquidade dos outros, a fim de agradar. Somos tentados a nos calar diante da maldade, até de irmãos da igreja, para agradar o homem e não a Deus. Quando você vê seu irmão em pecado, o que é que a Bíblia manda fazer? Vai lá. Se ele ouvir você, ganhou seu irmão. Ouviu não? Chama mais dois. Isso é fofoca, não é não, que Jesus mandou fazer. Jesus nunca foi fofoqueiro. Mas se você for lá, o seu irmão está em pecado, não vi, chama dois. Isso não é fofoca não. Isso é o padrão bíblico. Ó, meu irmão, tu está errado. Ó, aqui, trouxe Lucas, trouxe Laerte aqui. Não é assim. Se não vir, leva para a igreja. Se não vir a igreja, trata como um descrente. Esse é o processo bíblico. Para ver se essa pessoa se afasta da injustiça. Por fim, meus irmãos, vai dizer, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Todos nós somos mensageiros de Deus. Da nossa boca deve estar a palavra de Deus. Agora, triste é quando alguém nos procura para pedir um conselho e nós dizemos assim, vá no psicólogo. Sei lá, toma um chazinho de camomila. Vou arrumar um jeito de resolver o teu problema. Palavra, minha gente. Palavra. Muitas vezes, as pessoas daí de fora estão morrendo com falta de Deus. E algumas vezes até nos procura para que a gente fale sobre Deus. E a gente vem com invenção humana. Problemas espirituais se resolvem de forma espiritual. Esse contexto tem lá em Jeremias.
O povo tinha pecado contra o Senhor. O juízo de Deus viria contra o povo. E os líderes foram fazer aliança com o Egito. O problema espiritual se resolve com arrependimento, com palavra de Deus, com reconciliação com Deus. Por fim, meus irmãos, agora que Deus colocou o padrão que Ele quer de sacerdote, o padrão sacerdotal de vida, agora Ele traz um contraste triste do que esses líderes fizeram com o povo. Versículo 8. Mas vocês desviaram do caminho e, por meio da sua instrução, levaram muitos a tropeçar. Que tristeza, gente. Meu povo perece por falta de conhecimento. Quando não se tem ensino da palavra, tem desvio, tropeço, e a consequência do pecado sabemos que é a morte. Meus irmãos, versículo 9 encerra: por isso também que eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida que vocês não guardam os meus caminhos e se mostram parciais na aplicação da lei. Deus está dizendo aos sacerdotes: vocês me desprezaram, eu fiz com que o povo desprezasse vocês. Porque vocês aplicam a lei de forma parcial. Para quem tem dinheiro, vocês agem de um jeito. Para quem é pobre, vocês agem de outro. Vocês agem segundo o desejo perverso do coração de vocês. Vocês aplicam a lei da forma que é conveniente a vocês. É como se fosse assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse texto é para mim. Mas ide pregar o evangelho a toda criatura. Não, isso aqui é para os missionários que estão lá no... Irmãos, terrível coisa é cair na mão de um Deus vivo. Que nós possamos voltar ao Senhor, voltar à sua palavra. Resumo de tudo que a gente conversou aqui diante desse texto. Desonramos o nome do Senhor quando não o adoramos segundo a sua palavra. Duas aplicações apenas. Primeira, devemos ser fiel a Deus na adoração, adorando a Ele segundo a sua palavra. Segunda aplicação, precisamos exercer a nossa função sacerdotal com fidelidade, assim como a palavra de Deus determina para a gente. E por fim, precisamos entender que temos um grande sumo sacerdote que está à direita de Deus e intercede por nós, Jesus Cristo. Não importa como você se encontra nessa manhã, Jesus Cristo é o perfeito mediador entre você e Deus, poderoso para lhe perdoar, poderoso para lhe trazer de volta a Ele, poderoso para lhe purificar de todo o pecado, de transformar o seu coração de pedra em um coração de carne, disposto a obedecê-lo, disposto a servi-lo, disposto a adorá-lo em espírito e em verdade. Oremos. Senhor, obrigado, porque o Senhor é um Pai amoroso. O Senhor disciplina e repreende aqueles que o Senhor ama. E o Senhor nos ama. O Senhor tem toda a liberdade de nos corrigir. Perdoa os nossos pecados. Perdoa porque muitas vezes falamos o que não devemos, a fim de ser visto pelos homens e não te glorificar. Perdoa porque tantas vezes damos honra aos homens e não a ti.
Perdoa pela nossa falta de discernimento e ensino. Nos ajuda como homens, como pais, a sermos sacerdotes do Senhor, fiel na nossa casa, ensinando a palavra e vivendo a palavra, andando com o Senhor e desviando os nossos filhos da iniquidade. Nos ajuda como pastores, tem misericórdia de mim, para que eu possa ser fiel. Abençoa em tudo, ó Deus, o pastor Laércio. Enche a vida dele de paz, de alegria, de contentamento no Senhor. Ó Deus, abençoa cada irmão aqui. Que todos nós possamos desfrutar da Tua presença, mas também estender a Tua presença, convidando pessoas a se reconciliarem contigo, como agente de reconciliação no mês passado. Abençoa o Teu povo. Nos faz temermos o Senhor e andarmos em Tua luz, para o louvor da honra da Tua glória. Assim te pedimos em Teu nome. Amém. Amém.